Fala galera, tudo bem? Vamos começar finalmente o nosso estudo de função. Mas antes de estudar de fato o que é uma função, a gente tem que falar um pouquinho sobre grandezas. Tá? É que eu já deixei meio que esquematizado que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, tudo aquilo que pode ser expresso por forma de medida. Tá? Exemplo, a área, volume, profundidade, comprimento, velocidade, tempo, vazão, temperatura. Tá? Essas são coisas que a gente consegue medir. A gente fala bastante de vazão, deixa eu dar uma relembrada em vocês, na parte da física. Vazão é determinada quantidade de fluido que escoa por um condutor durante um determinado tempo, tá? Isso é vazão. Então, como já foi dito, tudo que a gente consegue medir, a gente vai caracterizar como uma grandeza. E o interessante disso é quando a gente pode fazer uma relação entre diferentes grandezas. Como no exemplo a seguir, ó. Um carro faz uma viagem a uma velocidade constante de 65 km por hora. Tem essa tabelinha. O que eu quis dizer com essa tabela? Quando o carro está fazendo uma viagem a 65 km por hora, certo? 65 km por hora. Se passa uma hora, 65 km. 2 horas, ele percorreu 65 km da primeira hora, mais 65 km da segunda hora. 130 km. 3 horas é como se a gente tivesse 65 km, mais 65 km, mais 65 km. E assim sucessivamente. Então aqui na tabelinha a gente vê isso. Ó. Em 1 hora, 65 km. Em 2 horas, 130. Em 3 horas, 195. E isso, à medida que o tempo vai aumentando, a distância percorrida também vai aumentar. Tá? E outra coisa que a gente pode estar falando disso que são grandezas diretamente proporcionais, né? Aumenta de um lado, aumenta do outro. Um outro exemplozinho, depois eu volto nesse que eu já comecei, a gente pode falar que o perímetro de um quadrado aumenta à medida que eu aumento o lado desse meu quadrado. Eu tenho um quadrado de lado 3, o perímetro do meu quadrado é 4 vezes 3. Se o lado do meu quadrado passa a medir 5 centímetros, o perímetro do meu quadrado passa a ser 4 vezes 5. E assim sucessivamente. Tá? Então, a gente está relacionando as coisas aqui. No nosso exemplo inicial, a gente pode falar então que a distância percorrida ela varia em função do tempo, porque a gente está assumindo que o carro ele tem uma velocidade constante de 65 km. Ou seja, em um mundo ideal, a gente está assumindo que essa velocidade não está variando, que ela é sempre a mesma. Tá? Daí, após T horas, o nosso veículo vai ter percorrido 65 vezes T. Então, a gente relacionou aqui duas grandezas e conseguiu expressar a relação entre essas duas grandezas por meio de uma fórmula matemática. E muitas das vezes a gente vai conseguir estar fazendo isso. Tá?
Essa relação entre duas grandezas, ou até mais, em alguns casos, mas aqui no ensino médio a gente trabalha com a relação entre duas, a gente pode estar caracterizando como uma função. Ou seja, se a gente tem dois conjuntos A e B não vazios, uma função que sai do conjunto A, ou seja, que sai de uma grandeza A e chega no conjunto B, ou seja, chega uma grandeza B, é uma regra que nos diz como associar cada elemento, ou seja, cada valorzinho de x que pertence ao conjunto A, a um único elemento de y, que a gente vai chamar de f de x, que é uma função de x, ou seja, algo que depende do x, que pertence ao conjunto B. E aí a gente usa essa notação aqui, ó, f, que vai de A em B. Ou seja, pega um elemento x, transforma esse elemento x num elemento y, que é uma função, que é algo que ocorreu ali com o meu elemento inicial. É uma transformação. Voltando aqui no exemplo anterior, quando a gente fala de associar a cada elemento x um único de y, a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, que a cada tempo a gente associa uma única distância percorrida, tá? Não tem como um carro que está fazendo uma viagem com uma velocidade constante de 65 km por hora, quando o t for 1, vai hora dá 65, hora dá 70. Não tem como eu fazer essa associação de um elemento com duas coisas. Na hora que a gente for estudar de fato associação de conjuntos para função, eu costumo chamar, vou costumar chamar uma coisinha de pai, uma outra coisinha de filho, e aí eu vou dar uma ideia mais geral para vocês, tá? Também é importante eu estar falando para vocês que nem sempre é necessário estar transformando o problema numa formulinha matemática e também nem sempre é possível. Mas, em grande parte dos casos, a gente consegue estar fazendo essa associação de um problema do nosso cotidiano com uma fórmula matemática. Vamos supor que a gente vai na padaria comprar pão, por exemplo, e o preço do pão é 8,50 quilos. A cada quantidade de pão que a gente... cada peso, né, de pão que a gente vai e a balconista da padaria pesa pra gente, a gente vai pagar um valor respectivo. A gente não vai pagar hora uma coisa, hora outra, tá? A balança ela é programada para cada valor informar, para cada peso informar um valor a ser pago. E quando isso acontece, quando a gente consegue associar uma única coisinha de cá, né, a uma única coisa em um outro conjunto, a gente está, de fato, trabalhando com função. Tá bom? Esse nosso conjuntinho A aqui, que é o conjunto de partida, ele vai ser chamado de domínio da nossa função. Esse nosso conjuntinho B aqui, ele é chamado de contradomínio. Da função. O nosso conjuntinho f de x são as imagens
dos nossos x'inhos que pertencem ao conjunto A. Vamos colocar as imagens de x pela função f. Tá? Então, uma função, na verdade, ela é uma regra que vai dizer para a gente como associar cada carinha do meu conjunto A a um único carinha do meu conjunto B. Tá? Então, um x'inho que pertence ao conjunto A não vai poder se relacionar com dois y's do meu conjunto B. Tá bom? Essa associação entre esses elementos é o que a gente chama de imagem, então, de x pela f. Tá? Vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. Vamos pegar, por exemplo, um conjunto A. E nesse conjunto A, a gente tem os elementos x1, x2, x3 e um conjunto B. Nesse conjunto B, a gente vai ter os elementos y1, y2, y3, y4. E a gente faz a seguinte relação. Vamos lá. Esse x1 ele vai se relacionar aqui com o meu y1, com o meu y2. E o x2 vai relacionar com o y3 e o x3 vai se relacionar com o y4. Essa relação aqui, ela pode ser chamada de função? Não. Ela não pode, não é função. Ela não pode ser caracterizada como uma função. Por quê? Como a gente disse aqui, ó, uma função, ela associa cada x a um único y. Cada elemento daqui só pode ser associado a um único elemento de um outro conjunto. E não é o que acontece aqui, ó, com o meu x1. O meu x1, ele se associa com o y1 e com o y2. Ele está mandando duas flechas. Tá? Isso não pode acontecer. Então, como ele manda duas flechinhas, isso não caracteriza uma função. Então, não é uma função de A em B. Só que, por outro lado, e se eu te perguntasse, é uma função de B em A? Aí eu tenho que analisar o seguinte. Cada elemento do B manda uma única flechinha para o meu conjunto A? Sim. Então, se eu te perguntar se é uma função de B em a resposta é sim. É uma função de B em A. Por quê? Segue isso daqui, ó. Aqui no nosso caso a gente mudaria, né? Cada y pertencente a B se associa com um único x do conjunto A. O y1, ele só se associa com o x1. Da mesma forma que o y2 também só se associa com o x1. Não tem problema, no caso aqui, dois elementos se associarem com o mesmo valor. Dois números de partida chegarem no mesmo valor de chegada. O que não pode é um único número chegar em duas coisas diferentes. Tá? Eu costumo brincar e falar o seguinte. Eu chamo o conjunto B. Essa brincadeira a gente vai analisar biologicamente, tá? De pai. E esse daqui de filho. Quando eu vou olhar se A é função de B. Biologicamente. Pode um filho ter dois pais? Não. Mas pode um pai ter dois filhos? Pode. Tá? Ou seja, quando eu falo, pode um pai ter dois filhos, é o seguinte. Se o x2 chegasse no y1, não teria problema. O que não pode é esse carinha aqui, ó,
mandar duas flechinhas, tá? Isso é só para ajudar a entender, tá, galera? Mas então, para generalizar, se eu estou perguntando se é função de A em B, o único elemento daqui não pode estar mandando duas flechinhas. Da mesma forma que eu não posso colocar aqui, ó, colocar um outro exemplo, que também não vai ser função, de A em B, onde eu vou ter um x1, um x2 e um x3, um y1 e um y2. Da mesma forma que não pode um carinha mandar duas flechinhas, eu não posso ter um carinha aqui que não se relaciona com ninguém do outro lado. Então isso daqui também não é uma função, por quê? Porque eu tenho um elemento no meu conjunto A que não está se relacionando com ninguém no meu conjunto B. Então acaba não sendo uma função de A em B. Por outro lado, se tiver uma coisa assim, ó, A, B, x1, x2, x3. Estou só olhando as funções de A em B, tá? Agora. É uma função de A em B? Isso daqui? Sim, é uma função de A em B. Porque cada elemento do meu domínio tem um único carinha de chegada no contradomínio. Então isso daqui é função de A em B. Outra coisa que pode acontecer também é sobrar gente aqui no meu contradomínio. Sobrar gente no contradomínio não tem problema. O problema é sobrar gente lá no domínio. Tá? Vou colocar só pontinho aqui. Sai daqui, vem pra cá. Sai daqui, vem pra cá. Sai daqui, vem pra cá. Isso também é uma função de A em B. Ah, não importa que esse carinha aqui sobrou. O que não pode acontecer é de sobrar gente de cá, do domínio. Tá? Pode sobrar gente no contradomínio, porém não pode sobrar gente no domínio. Tá bom? O que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês analisassem e postassem no Classroom a seguinte situação. Isso daqui, ó. Meu conjunto A, ele é 1, 2, 3 e 4. O meu conjunto B, ele se relaciona com o meu conjunto A. De tal forma que... Deixa eu pensar como é que eu posso escrever isso. Eu vou colocar aqui que os elementos A, X, são elementos que pertencem a A. E que o meu conjunto B, ele vai ser dado por f de x, que vai seguir a seguinte formulinha. 2x mais 1. Então eu queria que vocês montassem primeiro aqui quem seria o meu conjunto B. Como? Só vamos trocar o x por esses números, um de cada vez, e daí a gente descobre quem é o conjunto B. Depois que vocês fizerem isso, monta o diagrama, esse diagrama a gente chama de diagrama de Venn, do meu conjunto A e B, e monta setinhas, tá? Tipo, vou fazer o primeiro. F de 1. Isso fica 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Ou seja, o número 1 se relaciona aqui com o número 3. Ou seja, eu tenho uma setinha que sai daqui
e vem para cá. Eu queria que vocês fizessem isso com os outros números, tá? Esse é o primeiro exercício. Um outro exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte. Analisem se isso daqui é uma função, ó. É função de A em B e de B em A. O que muda é o conjunto de partida. Quando eu pergunto se é função de A em B, estou saindo do A e estou chegando no B. Quando eu pergunto se é função de B em A, eu estou saindo do B e estou chegando no A. Aí eu tenho os meus diagramazinhos bonitinhos de Venn. X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4. Vem daqui para cá. Vem daqui para cá. Vem daqui para cá. E vem daqui para cá. Eu quero que vocês me digam se é função de A e B e depois se é função de B em A. Tá? Por fim, eu também queria que vocês me dessem um exemplo de uma formulinha, uma relação, que a gente pode chamar de f de x igual a alguma coisa, onde deixa eu pensar aqui como é que eu vou falar. Dois elementos distintos do conjunto A. A gente monta o nosso conjunto A aqui. E o nosso conjunto B aqui. Chegam em um único conjunto do B. Então, o que eu quero? Que vocês montem uma formulinha. Pode ser uma bem simplesinha. Tem uma que é bem óbvia, pelo menos para mim, né? De forma que dois carinha diferentes aqui vão chegar no mesmo carinha de cá. Por exemplo, se eu colocasse um f de x igual a 3x, isso aconteceria? Não. Por quê? Não existe dois valores que eu coloque aqui para x que cheguem no mesmo resultado. Tá? Por exemplo, se eu colocar 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes menos 1 dá menos 3. E à medida que eu aumento o valor de x, eu aumento o valor de y nesse caso. Só que vão ter casos onde a gente vai conseguir encontrar isso. E é isso que eu quero que vocês tentem encontrar. Tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal.